início a mais uma Entrevistas. Hoje é noite de escritor, né? Hoje é noite de saber um pouco sobre o universo do biógrafo Marcos Eduardo Neves, que estará aqui conosco apresentando um pouco da sua vida, da sua carreira e como é que ele foi parar nesse universo das letras e da escrita. E o meu convidado já está aqui. Tive um probleminha no início, mas já está resolvido e eu já vou convidá-lo para apresentar ele junto comigo. Já vou te chamar. Ah, pronto. Marcos já pediu solicitação. Muito bem-vindos ao Entrevistas. Está entrando o meu convidado. Já mandei o convite, Marcos. Daqui a pouquinho ele está dividindo telinha comigo e está aí. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos do Entrevistas. É um prazer estar aqui contigo. E vamos debater um pouquinho, né, sobre literatura, sobre minha vida, sobre minha obra. Estou aqui à disposição para vocês. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas. É uma honra e um prazer receber um nobre, né? Um nobre escritor, jornalista. E vamos falar um pouquinho, sim, sobre entender como é que você chegou, né, em tudo isso, por que essa escolha, né? Por que esse nicho? E vamos dar todos boas-vindas. Meu querido Kiko já está aqui, ele que é meu braço direito aí, o produtor do programa Entrevistas. Kiko é o responsável aí pelos bastidores, né, Kiko? Kiko é meu braço direito. Muito obrigada por tudo, viu, Kiko? Estamos recebendo aqui, com muita honra, muito prazer, o Marcos Eduardo Neves, ele que é jornalista e é escritor, considerado o maior biógrafo do futebol brasileiro, pela relevância dos personagens sobre os quais escreveu. O jornalista e escritor Marcos Neves tem um sonho maior: ser reconhecido como um dos maiores escritores desse país. E não tenho dúvidas que daqui a pouquinho, né, ele já está sendo reconhecido, né? Não porque não descobriram ainda, porque pelas suas obras ele já é. Mas daqui a pouquinho existe ainda os percalços aí pelo caminho, não é, Marcos? Isso, Não vamos é tão debater fácil tudo chegar isso. lá assim como imagina, mas pela quantidade de obras e da importância e relevância das suas obras, daqui a pouquinho isso vai acontecer. Se Deus quiser, porque aqui nesse país a gente dá muito pouco valor à cultura, né? Então, quando eu escrevi um livro que era sobre futebol, meu primeiro livro era sobre um dos personagens que continua sendo muito relevante no futebol brasileiro, que é o Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. Mas aí eu escrevi um livro sobre o jogador de futebol, era escritor do futebol. Aí depois eu escrevi um livro sobre o Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, aí eu virei biógrafo. Mas parece que para ser escritor tem que fazer um romance, uma fantasia, uma ficção, alguma coisa assim, para que toda a classe me veja como escritor propriamente dito. Embora eu tenha vários textos que eu já colaborei com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com música, com tantas coisas, até com polícia, com jornalista investigativo que eu sou. Mas nesse país é muito mais fácil atirar pedra do que atirar flores para a gente caminhar. Isso é verdade. Cultura não é fácil, né? A gente vive da cultura, a gente sabe que não é fácil. Mas uma hora, em algum momento, isso se torna realidade. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí dessa sua trajetória linda, né? Você é jornalista, né? O escritor de biografias aí, de vários personagens do futebol brasileiro. Em que momento, Marcos, da tua história, você começou a se interessar por essa linha, né? Essa vertente da biografia? Foi por aí que você realmente começou? Foi por essa vertente da biografia, dos personagens? Você foi jogador de futebol? Não, na verdade, eu estive no meio de vários jogadores de futebol porque eu era gandula. Então eu ficava ali fazendo a reposição das bolas que o pessoal estava para fora, enfim. E isso era um Flamengo, eu tinha 12 anos, um Flamengo com Zico, Bebeto, Renato Gaúcho, enfim, grandes personagens, não só da história do futebol brasileiro, como mundial. E eu ali no meio deles, vendo aquelas coisas todas. Por exemplo, eu via no vestiário o Renato Gaúcho passando óleo no corpo. Eu falava, cara, para que você vai passar óleo para entrar em campo? Aí falou, porque vão tentar me agarrar, quando eu der uma corrida, vão tentar me puxar, e aí vai escorregar. Exatamente. Então, eu fiquei ali desde cedo vendo os bastidores do que acontecia ali no futebol profissional. Coisas que ninguém vê na televisão. Então, ali, eu já tive esse contato muito grande com o futebol, fui um aficionado, sou desde pequeno aficionado pelo Flamengo e por futebol, e
Quando a minha ex-mulher me falou que estava grávida e eu ia ser pai, a responsabilidade dobrou, triplicou, quadriplicou. E eu não podia, eu ainda estava estudando, ainda estava fazendo faculdade. Eu falei, cara, eu preciso de um diferencial, porque eu vou me lançar ainda como estagiário, não sei o quê. Então, eu precisava de um cartão de apresentação para entrar forte no mercado. Nisso, eu já tinha feito, desde a época de Gandula, a amizade com o Renato Portaluppi e perguntei ao Renato Gaúcho se ele me autorizaria a escrever a biografia dele. Seria uma grande cartão de apresentação para o cara que quer ser pai, que tem essa responsabilidade enorme com um filho no mundo, botando um filho no mundo, tendo que botar dinheiro em casa, os custos de um filho não é fácil. Então, o Renato me autorizou, a partir daí eu lancei Anjo e Demônio, a polêmica trajetória de Renato Gaúcho, que é esse livro aqui, que já tem uma roupagem nova aqui. E aí, a partir daí, o meu nome começou a ser ventilado no mercado e as coisas começaram a surgir para mim. Porque Renato Gaúcho é Renato Gaúcho, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Renato Gaúcho quando eu morei no Rio de Janeiro. Eu estava na Barra da Tijuca, que eu morei ali, e eu estava atravessando a avenida para ir para a praia e ele estava saindo da praia. E ali eu tive a oportunidade de ter um contato. Não conheci, não fui, mas eu tive ali o contato com o Renato Gaúcho, né? Renato é um personagem muito carioca. Ele é um personagem muito carioca, porque ele é muito grande lá no Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, né, de Guaporé, uma cidade vizinha, Bento Gonçalves, mas fez carreira no Grêmio de Porto Alegre e virou uma personalidade lá para os gaúchos. Porém, lá ele não conseguia sair de casa. Aliás, hoje em dia, como técnico do Grêmio, ele continua sem conseguir isso. Ele fica, o itinerário dele todo dia é hotel, treino, hotel, jogo, hotel. E aqui no Rio, não, no Rio de Janeiro, você anda pelo calçadão, você encontra a Luísa Brunet, o Caetano, todo mundo está andando por ali, o Fagner, o Seu Valença, e o Renato é mais um. Então aqui é óbvio que ele tira uma selfie, faz uma foto, dá um autógrafo, mas não é a loucura que é lá. Lá não tem vida. Lá no hotel onde ele fica hospedado em Porto Alegre, para você ter ideia, nem o café da manhã ele consegue tomar na sala do hotel, no restaurante do hotel. Precisa levar no quarto. Né? Exatamente. Continua, né? Então é como se fosse um rei Midas ao contrário, né? Tudo que você toca vira ouro, na verdade todo mundo quer virar ouro tocando ele. E ninguém aguenta isso tanto tempo, né? No Rio de Janeiro ele se encontrou por causa dessa verdade carioca, que todo mundo é um personagem, todo mundo tem sua vida, seja um escritor, seja um cara midiático, enfim, todo mundo consegue viver numa boa. Agora me diga, ele continua passando óleo no corpo? Continua, mas para jogar o futebol dele na praia, né? Eu garanto que nós não vamos, mas ele deve tirar. Gente, que legal! Mas bom saber dessas coisas, né? Muito legal. Antes de continuar, eu quero dar boas-vindas aqui ao pessoal que está entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos, a Lara, o Dudu França. Seja bem-vindo, Dudu. Ainda quero fazer uma live com você também. A Creuze Wesley Mendes também está aqui. Juliana Chaus, uma grande cantora. Kiko Nascimento, já falei de você, Kiko. Ellison, Jonatas, ele está dizendo que eu sou topperson, Kiko. E o psicanalista Marcos Souza também está aqui conosco. Daqui a pouco ele faz uma pergunta psicanalítica para você. Ótimo, porque eu quase me formei em psicologia, né? Eu estudei 6 períodos de psicologia e larguei para fazer jornalismo. Mas seria uma ótima, porque eu adoro lidar com comportamento, responder esse tipo de questão. Só estou vendo que tem o Jefferson Borges aqui também, está agradecendo por eu ter escrito o livro do Alex. Obrigado, Jefferson, por estar aí junto com a gente nessa live. Moacir também. Entrou aqui um grande escritor, um grande roteirista, um grande diretor, Márcio Azevedo. Ele está dizendo, gata linda que eu amo. Amo você, meu querido, também. O Márcio é um grande diretor aí, de peças de teatro. Trabalhou muitos anos na Rede Globo. É maravilhoso, está aqui conosco. Henrique Paiva também, Ronaldo. Grande Marcos Fenômeno, Henrique Paiva está falando aqui. Isaac Borges, grande cantor, está aqui conosco também. Seja bem-vindo. Ele está falando, Mengo! Eu escrevi sobre o Flamengo, mas já escrevi sobre o Fluminense, sobre o Botafogo, sobre tantos. Assim, eu particularmente sou Flamengo, mas profissionalmente eu estou aqui para escrever sobre o futebol brasileiro. Então tem obras, por exemplo, que eu escrevi sobre o Louco Abreu, desse Botafogo que acabou de ser campeão. Enfim, Eliane de Freitas, que virou personagem com o Rodrigo Santoro no cinema. Então, eu não sou clubista profissionalmente. Profissionalmente, eu sou sem time, porque eu tenho que dar a verdadeira grandeza a todos os times que tem aqui no Brasil.
Eu estava assistindo esse filme hoje à tarde com o Rodrigo Santoro. Eu disse, deixa eu ver um pouquinho dessa história aí, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Como é? Então, assim, você já é muito reconhecido, Marcos. E como é você ver a sua obra indo para a tela de cinema? Porque a tela de cinema dá uma dimensão absurda, porque além do tem um visual ali, né? E tem também aquela coisa é magnânimo. O cinema, ele é magnânimo. Como é que você vê isso? Sua obra está na tela do cinema. E com Rodrigo Santoro. Pois é, quando eu soube que seria o Rodrigo Santoro, eu falei, ator melhor é impossível. Primeiro que, desde que ele tomou aquele pé da bunda da Luana Piovani, ele mostrou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que ele não é só um rostinho bonito, que ele é Não, muito mais do que isso. Se aprimorou no inglês, foi para Hollywood, fez um sucesso estrondoso, está estrondoso. contracenando com todo mundo, com Nicole Kidman, com Jim Carrey, enfim. Então, o Rodrigo Santoro provou o valor dele como homem, como profissional. Então, quando falaram que seria o Rodrigo que ia filmar, que ia ser o protagonista do meu livro do Heleno, nossa, não tinha ator melhor, né? Um cara bonito, um cara super profissional, e eu sabia que ele ia se dar por completo ao personagem, e não deu outra. O trabalho de emagrecimento dele, quando ele passou 40 dias comendo salmão e tomando água, durante 40 dias, para perder 12 quilos, ele que já estava no percentual de gordura de atleta para filmar o Heleno, e nisso ele secou mais 12 quilos e ficou quase cadavérico, mostra o quanto ele se dedica aos personagens que ele se propõe a interpretar. E eu acho que para ele também virou um cartão de apresentação. Em Hollywood, ele mostrando o Heleno, se ele pode fazer um papel como esse, com o emagrecimento brutal que ele fez, a força de vontade dele, ele tem talento e tem disposição para fazer qualquer tipo de papel. Eu fiquei muito contente, principalmente por ver um livro meu virar filme, e eu acho que hoje em dia a realidade de nós escritores, com esse avanço do streaming, com esse avanço das redes sociais, cada vez mais uma obra nossa servir para um teatro, para um cinema, para uma minissérie. Sim. Eu ainda espero ver o Heleno ser filmado em 8 capítulos, porque em 2 horinhas não cabe. O que ele fez com 15 mulheres, ele tem que fazer com 2. O que ele fez com 20 treinadores, ele tem que fazer com 3. Sim. Então tem que ser uma minissérie para mostrar a grandiosidade do personagem. Então eu acho que cada vez mais eu vou escrever e essa obra vai ser não apenas lida em tablets, em plataformas que o pessoal está consumindo mais do que o livro físico, mas também servir para uma coisa maior no streaming. Tanto que grandes livros nacionais e internacionais viraram obras de sucesso, como Poderoso Chefão lá no passado, como Carandiru, do Drauzio Varela, virou um filmaço. Mesma coisa com Cidade de Deus, tinha vendido 2.000 cópias, quando foi para o cinema, explodiu. Até mesmo a Bruna Surfistinha, que foi um sucesso, um best-seller nacional, com a Débora Seco ampliou ainda mais a repercussão. Então eu vejo todos nós, escritores, podendo fazer livros que, de repente, já façam a cabeça de roteiristas e cineastas. Aí, Márcio, pega aí o filme, coloca nos streams, transforma aí numa série. Márcio Azevedo aí, Márcio Azevedo. Olha, tem pergunta do psicanalista, eu falei, né? Opa! Ele pergunta o seguinte, Marcos, ser pai mudou algo na sua trajetória de escritor? Sou fã de um grande biógrafo brasileiro chamado Fernando Moraes. Fernando Moraes. O Fernando Moraes mudou minha vida. Quando eu trabalhava numa loja, num shopping center, vendendo para uma papelaria especializada em artigos de luxo, de repente eu fui presenteado na época do Natal com o livro Chateau, o Rei do Brasil, um calhamaço desse tamanho, e eu não tinha muito ainda queda por livros, eu confesso, eu não era aquele aluno brilhante, longe disso, mas me dava bem redação em português, enfim, eu tinha uma veia ali que precisava proliferar. Quando eu ganhei esse livro Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, que para mim é um dos maiores biógrafos do Brasil, junto com o Rui Castro, eu devorei e fiquei alucinado e falei, é isso que eu quero fazer da vida. Até porque, na sequência, eu segui com Estrela Solitária e com O Anjo Pornográfico, obras do Rui Castro sobre o Garrincha e sobre Nelson Rodrigues. Então, assim, sou louco pelo Fernando Moraes, mas, assim, o que me mudou, ter sido pai não me mudou as questões com o livro. Mudou a minha questão de, assim, eu tenho que ser um exemplo para alguém no mundo. Eu tenho que ser um exemplo para o meu filho. Então, muitas coisas que eu fazia antes de ser pai, ali morreu. Morreu e eu precisava levar um estilo de vida e levar algo que o meu filho pudesse
me ter como exemplo. Quando eu chegasse à escola e tivesse orgulho de mim, quando eu fosse buscar ele, enfim. E hoje eu vejo que assim o meu filho tem um orgulho absurdo de mim. E hoje se inverteu a coisa, porque ele fez 24 anos, se formou agora em Direito esse ano, e eu que falo para ele, filho, olha só, cuidado com o que você for fazer, porque eu não quero sujando meu nome. Então mudou a história e agora ele é o meu exemplo e eu quero que ele brilhe bastante na profissão dele. Então eu acho que isso só aumentou a minha responsabilidade, não só perante a minha família, como principalmente em todas as coisas que eu vinha fazer na vida, porque tinha um filho ali. Imagina o pai ser preso, o pai ser vítima de um, sei lá, o pai ser alvo de uma polêmica brutal na mídia. Então, essas coisas eu deixei para trás. Ele está dizendo aqui que já é fã seu, o psicanalista. José Cícero, eu também, obrigado. Depois eu vi que você está me seguindo, eu vou seguir também, tá, psicanalista? Deixa eu só acabar aqui. O Ariel Gomes está aqui, ele é esposo de uma grande escritora também, a Lucilene Manhães, também, grande escritora. O Ariel está aqui também, seja bem-vindo, Ariel. E vamos dar continuidade aqui. Quem foi Rui Castro na tua vida? Rui Castro é uma grande referência que eu tive em 2006, quando eu lancei o Heleno. Ele estava lançando o Carmen Miranda, uma grande biografia sobre a nossa maior estrela de Hollywood até hoje. E a gente se encontrou e a gente estava disputando o Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio da literatura nacional. Eu perdi. Eu fiquei em segundo lugar com o Heleno e ele ganhou com a Carmen. Mas eu perdi para o meu mestre, eu perdi para aquele que me fez ser escritor. Porque quando eu saí do Fernando Moraes para o Chateau, eu emendei com 2 livros dele. E aí, nisso a gente fez uma grande amizade. Só que naquele dia, em 2006, ele falou, Marcos, agora que eu estou te vendo, eu estou tirando o time de campo, não aguento mais esse negócio de biografia, são quebra-cabeças gigantescos, com mais de 200 entrevistas, estou fora e vou te indicar tudo. E, na verdade, desses meus 15 livros que eu já tenho publicado, 7 ou 8 foram indicações do Rui, que falou, faça com Marcos. E desde Carmen, quando ele ganhou de mim o Jabuti, nunca mais ele lançou outra biografia. Então, ele é um homem de palavra. Ele falou para mim que não ia escrever mais biografias e cumpriu. E nunca mais escreveu, ele faz mais retratos de época, A Noite do Meu Bem, sobre o Rio dos anos 40, Na Noite Carioca, enfim. Mas biografia propriamente dita ele não faz, ele joga para mim. E graças a Deus eu bato no peito e consigo fazer um golaço. Competir com Carmen Miranda é complicado, né? Foi complicado, mas o Heleno é um grande personagem. O Heleno é um grande personagem. Mas, a Carmen Miranda lá fora, assim, tem um Brasil, Carmen Miranda. Exatamente. Carmen Miranda no futebol, é fulano de tal, é Rei Pelé. Não, tem coisas que fixam, que firmam ali para todo sempre, né? E Carmen Miranda lá fora é a nossa representatividade. Exatamente. E não só isso, como a própria escrita dele, né? Eu hoje, com 49 anos, eu sei que eu escrevo melhor do que quando eu tinha 27, que eu lancei o meu primeiro livro. Então, a mesma coisa, quando eu competi com ele, ele já tinha 30 anos de livro nas costas, então ele já sabia os atalhos, eu estava só começando. Heleno foi meu terceiro livro. Para ele, já tinha mais de 30 anos como jornalista, como escritor. Então, assim, faz parte. Por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro, eu revisei 32 vezes o livro. 32. Hoje eu não reviso mais do que 5. Não reviso, porque eu já sei os atalhos, já escrevo melhor. E se me perguntarem se eu pego algum livro meu antigo para ler, não consigo, porque eu já sou outro. Eu já não sou aquele que escreveu. Então dá vontade de cortar um parágrafo inteiro, de tirar uma vírgula. Então eu fico tão chateado falando que está mal escrito, e não está, porque quem não conhece e lê pela primeira vez gosta do livro. Sim. Mas eu já não sou aquele que escreveu. Eu já mudei, eu já me aperfeiçoei, já me aprimorei. Então, assim, eu não consigo ler. Quando eu lanço alguma coisa e saiu, eu não consigo pegar e olhar, porque eu já vou imediatamente ver um erro de vírgula, erro de construção verbal e vou querer mudar tudo. É igual a mim, eu não vejo minhas lives depois que eu gravo. Todo mundo pergunta, Cíntia, você viu a live que você gravou? Eu disse, não vi, nem quero ver, não, vocês vejam, por favor. Mas aí quem fala, as lives eu até vejo. As lives e os podcasts eu até vejo, porque eu acho que, queira ou não, quando a gente é sabatinado assim, tem muita gente, por exemplo, que me chama, eu vou te fazer essas perguntas, eu não quero saber as perguntas, eu quero ser pego no... De surpresa, desprevenido, de surpresa. Então, assim, eu de vez em quando eu revejo uma live minha para ver se eu não balancei a cabeça demais, para ver alguma coisa para melhorar para a próxima. Mas escrever, que é a minha arte, que é o meu domínio, esse realmente eu não consigo ler de novo.
vejo, não. Eu espero o meu produtor falar alguma coisa, porque sempre fala, né? Ele sempre vai lá e vai dizer assim, chefa, aconteceu isso e isso. Eu digo, tá bom, da próxima eu vou ver isso. Isso. Ah, mas E eu deixa vejo. pra lá. Me diga uma coisa, você chegou a fazer mais de meio período de psicologia. A psicologia te ajudou em alguma coisa? Chegou a te ajudar em Muito. algum momento? Muito, muito, muito. Quando eu fui fazer psicologia, na verdade, eu tinha Hum, a vontade de escrever no suplemento dominical do jornal o Globo, que é o principal aqui da minha hum, cidade, do Rio de Janeiro, e ali tinha matéria sobre comportamento, relação entre pai e filho, como dói uma traição, enfim, comportamentos, coisas que acontecem com sim, casais, com pais e sim. filhos, enfim, com família, tudo isso. E eu tinha essa vontade. Só que ali, durante o curso, eu tive que fazer muitas matérias de medicina, desde genética, embriologia, neuroanatomia, enfim, porque a gente está, às vezes, para lidar com um caso psiquiátrico que envolve o uso de medicamentos, né? É, Então, ali eu fui percebendo aos poucos que a psicologia não era só humanas, mas tinha também uma questão ali de medicina e larguei de mão quando eu percebi que não conseguiria dar conta, afinal, ciências nunca foi minha praça. Porém, com tantos mergulhos em Freud, Lacan, em Jung, em tantos pensadores assim do meio psicanalítico o que acontece? Hoje, quando eu chego numa entrevista, de repente a pessoa me recebe de forma sisuda, sem dar um sorriso, com poucas palavras, e eu vou quebrando gelo, vou amaciando a carne, às vezes ele me fala o que ele não gostaria nem de ter falado, mas já falou. Então, eu acho que, de certa forma, me ajudou, principalmente nesse processo de poder encarar. Hoje eu encararia desde o Barack Obama até um lixeiro da Conlurb aqui do Rio de Janeiro com a maior naturalidade, sabe? Eu conseguiria falar com um traficante ou com o presidente da República com a maior tranquilidade, porque eu acho que a psicologia me ajudou muito nisso. a psicologia. Eu sou formada em psicanálise, tá? Você falou aí Ah, sim. na Mas turma qual aí, linha? Lacaniana, não? freudiano. Freud, Freud. sim. Freud. Freud, bem freudiano. O Marcos, o psicanalista Marcos Souza, ele foi meu analista didático também, né? Foi muito Sim. bacana, me fez Adorei compreender muitas questões. psicologia. Adorei o tempo que eu fiz psicologia, foram praticamente 3 anos, e ficou isso que ajuda bastante a gente lidar com pessoas, né? E no nosso universo a gente lida com pessoas, seja os biografados que eu escrevo, seja as pessoas que eu entrevisto, e são centenas de pessoas lidando o tempo inteiro, e é bom saber lidar com cada uma delas de uma forma bastante respeitosa. Inclusive, eu quero voltar um pouquinho aqui sobre o Renato Portaluppi, né? Que é o Sim. famoso Renato Gaúcho, gente. Teve alguma coisa, algum quiprocó dessa história lá no passado? Não, teve um quiprocó porque ele me conheceu com 12 anos, e aí você fica assim, é que nem meu filho. Meu filho hoje tem 24, mas continua tendo 4 para mim. Eu sempre olho da vontade de fazer alguma coisa, vai ser sempre uma criança para mim. Então, como ele me conheceu com 12 anos, o Renato sempre me viu com criança. E quando eu falei para ele que ia escrever o livro dele, ele achou que eu ia fazer uma ode, uma epopeia, um livro de fã-clube. Quando ele se deu conta, o livro dele estava sendo falado por grandes nomes nacionais, como Armando Nogueira, Juca Kfouri. Enfim, quando ele se deu conta, o livro dele era a Vera, não era o que ele queria, era o livro sobre ele, com todos os prós, mas também todos os contras de um personagem para lá de Sim, controverso. E sim. aconteceu que o Renato estava largando a carreira de jogador de futebol e estava virando treinador, que hoje é um treinador de respeito aqui no futebol brasileiro. E aí o que acontece? Aquela coisa do faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. O Renato queria pagar todas as, entre aspas, cagadas que ele fez ao longo da vida e que faz parte da construção do ser humano. Qual Todo ser mundo já. humano não fez cagada na vida? Então, Todo assim, o mundo. Renato não queria que eu pusesse, explanasse, que eu perenizasse numa leitura, num livro, que afinal é perene, é eterno, tudo que ele fez de errado. Só o lado bom, de repente. Só que ali eu mostrei que eu não era do fã-clube do Renato Portaluppi. Ali era um escritor a Vera e o Renato teve que entubar essa. Eita. Aconteceu da gente não se falar direito, mas faz parte. Hoje em dia a gente se respeita muito por conta da minha esposa, que conseguiu fazer um approach entre mim e o Renato. E hoje a gente consegue se falar numa boa, mas cada um no seu canto reservadamente. Oh, meu Deus. Mas eu tinha que falar isso, não podia deixar passar essa. Não, sim. Mas você escreve não só no segmento também do futebol, né? Porque você também fez biografias, você lançou 3 livros lançados sobre
no ramo da engenharia também, Sim, né? de Que foi engenheiro. Cervenco, sobrenome Steinberg, é isso? Não é Sim, isso? O sim, gênio das fundações sim, e Giuseppe Pellegrini, Uma Vida nas Alturas. Fala um pouquinho sobre sim. essas 3 obras Então, suas. o Cervenco conta uma história de uma grande construtora que fez muito sucesso no Rio de Janeiro nos anos 70 e 80. Ela criou, por exemplo, prédios com playgrounds, quando não existia playgrounds aqui, construiu algumas das torres mais altas do Rio de Janeiro, um primeiro prédio inteligente da cidade. Enfim, uma grande construtora nacional. O segundo, sobre o engenheiro de fundações Apolônio Bechara Santos, que, por exemplo, quando Paris estava com problema no metrô e nenhum engenheiro europeu conseguia resolver, tiveram que chamar um brasileiro lá, chamaram o Apolônio para Maravilha. resolver. E detalhe, ele viu a construção do bunker do Saddam Hussein, que o Saddam Hussein, na verdade, queria por baixo do rio Tigre, para que se houvesse um ataque aéreo no Iraque, ele pudesse estar por baixo do rio e se salvasse. Então, Gente, assim, ele é um grande engenheiro nacional, com obras, enfim, maravilhosas em todo o país, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. E o último livro, o José Pellegrini, é uma pessoa que é um marco na história do montanhismo brasileiro, é um italiano que veio para o Brasil com tenros anos, com 12, 13 anos de idade, e virou um dos maiores montanhistas, daqueles que escalavam e faziam as trilhas que hoje muita gente consegue subir, e que depois virou o homem que fez o bondinho se transformar nesse grande cartão postal mundial, o bondinho do Pão é de do Açúcar. Pão de Açúcar. Sim, e ele, por exemplo, ele foi à Suíça e conseguiu trazer uma nova tecnologia. As pessoas ficavam 3 horas e meia na fila para poder entrar no bondinho, que só cabiam 14 pessoas. Hoje cabe mais de 180 num só bondinho. Então ele conseguiu transformar o bondinho num dos maiores cartões postais, não só do Brasil, como do mundo inteiro, e participou de grandes eventos no Morro da Urca, como, por exemplo, as filmagens do 007, do Indiana Jones, que teve até uma batalha em cima do bondinho do Pão de Açúcar, já que é um cartão postagem mundial. E ele participou de tudo isso, ele viabilizou a possibilidade de fazer as cenas, enfim. Então, são 3 grandes livros sobre engenharia e, quem sabe, vou fazer outros também. Aí, tá Mas vendo? também escrevi sobre o desembargador, sobre o criador do Foi. Rock in Rio, enfim, Teve. tanta gente. É isso que eu quero perguntar, porque você teve a biografia do juiz, né? Do direito Horta, né? De direito Horta, juiz Sim. e ex-presidente do Fluminense e responsável pela máquina tricolor. Ainda do desembargador Aloísio Maria Teixeira, era isso que eu queria falar. Eu queria saber o seguinte: como é que você faz as escolhas dos seus personagens, né? O que mais você leva em consideração na hora de, pô, eu vou escrever sobre isso, sobre a escolha. A escolha de quem você vai escrever. O Então, que leva mais em você leva mais em consideração? eu vou te falar que dos meus 15 livros publicados, eu estou indo para o 16º agora, na verdade só 2 foram escolhas minhas. Foi o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, e foi o Heleno de Freitas, o Nunca Houve um Homem como Heleno, que o Santoro levou para os cinemas. Porque esses 2 vieram da minha vontade de escrever o livro. Os outros todos... Ah, não, tem mais um terceiro. Um terceiro que é esse aqui, vou mostrar para vocês, O Efeito Zico. Esse a gente vai falar Que é um livro depois. de Deixa ele liderança sobre o guardado aí, Zico. guarda, Tá guarda, guarda, aqui. guarda. Daqui a Esses pouco a gente vai 3, falar sobre ele. vou falar. Esses 3 livros foram os únicos que eu fiz por vontade própria, por curiosidade própria. Todos os outros, como ser escritor nesse país é muito difícil, e aí eu me tornei biógrafo, o meu ganha-pão é realmente viabilizar para os outros essa possibilidade deles se eternizarem através das letras. Então, na verdade, eu vendo a minha mão de obra para fazer um texto de qualidade que conta a história dele. Então, em todos os outros livros, do Desembargador, do Louco, eu fui contratado para escrever esse livro. Então, assim, o pessoal geralmente procura o Rui Castro, ou me procura já hoje em dia nas redes sociais. Marcos, tem um personagem tal, é meu avô, ou é meu pai, tem uma empresa tal, e ele gostaria de contar a história dele. Eu acho que, assim como advogados, todos nós temos direito à defesa, né? Então, um advogado tem direito a defender qualquer um, até o pior dos criminosos pode ser defendido. Então, todas as pessoas têm direito a contar a sua história, só que eles não têm a técnica, não têm o aprimoramento profissional para fazer aquilo. Ele pode ser um excelente engenheiro, mas ele não é escritor.
Então ele precisa de um biógrafo, como alguém precisa de um advogado para poder defender a sua tese. Então eles me contratam para que eu possa fazer esse livro. Afinal, um dia Papai do Céu vai chamar a gente, mas assim, os netos, tataranetos podem vir a conhecê-lo através de um livro que vai ser eterno. Eu acho isso maravilhoso. Um dia eu quero que você escreva sobre a minha história de vida. Depois a gente É só conversa. me contratar. Mais para frente, Marco, mais para frente, um pouquinho. Então tá. Então, e quem foi Alex? A biografia. Alex é o meu livro mais consumido no mundo inteiro, Alex, é o meu livro de né? maior vendagem. É um livro que, na verdade, interessa muito ao mercado turco. E lá na Turquia, por exemplo, vendeu 20 mil exemplares só na pré-venda, antes do livro ir para as prateleiras. De repente, em 3 semanas, passou dos 60 mil exemplares. Então, assim, é um livro que foi lançado aqui no Brasil, em português, e em Istambul foi lançado em turco. Porém, turcos são que nem judeus. Turcos tem no mundo inteiro. Certamente você conhece o dono de uma tapeçaria, que o cara é turco. E eles, por mais que estejam pulverizados no universo todo, no mundo inteiro, em vários países, eles adoram ler em turco. Então, muita gente no Chipre, em Nova York, na Bósnia, de vez em quando me manda no Instagram, olha aqui, ó, tô lendo seu livro, e mostra a capa do livro. Então, assim, o meu livro de maior vendagem, o meu livro mais comprado pelo grande público, por ser um livro internacional, é o livro do Alex. E aí, como você me perguntou, quem foi o Alex? Alex foi um jogador brasileiro de primeiro padrão, um jogador que ganhou tudo pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, mas que quando foi para a Turquia, ele se transformou num deus, numa coisa messiânica. Nem o Alex sabe explicar o porquê disso. Então, acredito que pela personalidade, é um pai de família, é um sujeito de respeito, enfim. Então, pela personalidade dele, ele se tornou muito mais que uma celebridade. A ponto de, por exemplo, teve um fã dele que num treinamento, era soldado, num treinamento de guerra, ele pisou com o pé no campo minado, explodiu o pé dele, e o governo se sentiu no dever de dar para ele uma prótese perfeita do pé. E aí ele perguntou, olha, você pode fazer o pé do seu pai, do seu irmão? Ele falou, eu quero o pé do Alex. E aí tiveram que pedir a autorização no clube que o Alex jogava na Turquia, o Fenerbahçe, foram lá, o Alex, o cara perdeu o pé, claro, o Alex ficou 8 horas lá, num balde, cheio de eletrodos, enfim, faz um movimento assim, só mexe o dedão, para o cara ter o pé perfeito, com as veias, com tudo, perfeito, igual ao do Alex. Hoje em dia, esse sujeito que tem na Turquia tem o pé do Alex, ele vai na casa dos amigos, as esposas pedem para ele tirar o sapato e começa a fazer carinho no pé dele. É um negócio de maluco. A idolatria do Alex na Turquia é um negócio messiânico. Eu ouso dizer que não há Pelé em Santos, não há Zico no Flamengo, não há Maradona em Nápoles que tem o alcance que tem o Alex no mundo turco. Gente, como é bom. E você, através dos seus escritos, proporciona a nós sabermos disso. Dessas histórias maravilhosas. Obrigado. Obrigado. E é isso. E aí o Alex procurou o Rui Castro me indicou, e aí eu consegui fechar com ele e virou o meu livro mais consumido pelo público. Eu fico muito contente com isso, por ser um livro internacional. Maravilha. E seu livro mais vendido, né, foi Nunes, o artilheiro das decisões, o nosso nordestino. Esse é o nordestino arretado, Nunes, ele jogou com o Zico. Ele, digamos assim, para a galera jovem que conhece o Gabigol, o Nunes foi o primeiro Gabigol da história do Flamengo. Ele foi o artilheiro das decisões, o nome do livro é Nunes, o artilheiro das decisões, coisas que o Gabigol se tornou agora, né, com tantos gols decisivos, em 13 títulos com a camisa do Flamengo, mas o Nunes fez os gols do primeiro título brasileiro que o Flamengo ganhou. O Nunes fez os 2 gols na final do Mundial de Clubes, a primeira vez que um time carioca foi campeão mundial contra o Liverpool em 81, com 2 gols do Nunes. Enfim, então o Nunes foi o primeiro Gabigol, aquele cara que na hora H, na hora da decisão, recebia o passe do Zico e botava para dentro. E teve uma história pregressa muito bacana, quando ele, pobre, vendia balas nos jogos do Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, depois fez uma carreira em Sergipe, no Confiança, foi para o Santa Cruz. Meu filho jogou no Confiança. Isso, jogou no Confiança, foi super artilheiro, e aí o Santa Cruz contratou ele. O Santa Cruz, na época, chegava a todas as semifinais do Campeonato Brasileiro, um time muito forte, e o Nunes foi, digamos, o primeiro nordestino jogando no Nordeste a ser convocado para uma Copa do Mundo. Ele iria se representar a seleção nacional na Copa de 78 na Argentina, porém o que aconteceu?
a imprensa carioca, muito forte, como sempre foi a imprensa carioca e a imprensa paulista, queria a presença do Roberto Dinamite. E o Roberto não tinha sido convocado. Então, num treino, quando o Nunes se machucou, imediatamente já puseram gesso no pé dele e falaram: você está fora da Copa, e chamaram o Roberto para ver se acalmava os ânimos da imprensa carioca. Por isso, o Nunes acabou não indo, mas são essas coisas, né? Essas coisas revoltantes que acontecem em termos de racismo, de preconceito, de tantas coisas, e nesse caso um preconceito contra o povo nordestino, porque o Nunes estava numa fase muito melhor que a do Roberto. Pois é, Mas o Roberto sigamos. jogava no Vasco, enfim, no clube de muita torcida. Sigamos. E aí vem o que você falou, né, que é o Louco por Ti, que é o artilheiro uruguaio, aí o Louco Abreu, né? Que você mostrou aí logo no início. Tem aí o livro, né? Mostra aí para nós. Tem, tá aqui, ó. Louco aí, Abreu, gente. Louco por Ti. Louco por Ti. Ficou maravilhoso o tema, né? Você que escolhe, né? Na verdade, assim, eu nunca gosto de dar um título antes de terminar o trabalho. Porque eu sei que quando a gente faz a pesquisa, faz a apuração e começa o trabalho do textual, o título vai saltar, vai gritar aos nossos olhos a qualquer momento. Então, assim, eu sabia que em algum momento eu ia pegar o que aconteceu. E realmente a torcida do Botafogo ficou louca por ele. E o nome dele é Louco Abreu, então Louco por Ti. E Louco por Ti, ele também ficou louco pelo Botafogo. E ele, quando o Flamengo era campeão brasileiro, e o Flamengo tinha aquele goleiro assassino, que a gente não gosta muito de pronunciar o nome, o louco foi lá e assassinou ele com um gol de cavadinha histórico em 2010, e o louco entrou para a história do Botafogo. Esse Botafogo está brilhando hoje em dia, que tem grandes craques, o louco, o primeiro uruguaio a fazer gol no Maracanã, um gol do título, enfim, e que me deu esse prazer aqui. A gente fez um lançamento em General Severiano, que é a sede do Botafogo, aqui em Botafogo, e foi muito lotado, foi um dos melhores lançamentos que eu já fiz no Rio de Janeiro, foi uma delícia. Então, mostra da grandeza, né? Do quão grande esse personagem, apesar de uruguaio, mas digamos um uruguaio carioca. Ficou muito bacana como é o título, ficou muito bacana. Eu quero falar por último do Zico, antes de falar dele, eu quero saber o seguinte: você fez várias obras, de todas essas obras que você escreveu, qual foi a que te deu o maior trabalho de realizar? O maior trabalho, assim, tem duas vertentes nisso. A primeira é o Heleno de Freitas, que é esse livro aqui, esse que virou filme, ou Nunca Houve um Homem com Heleno, um homem muito bonito que morreu no manicômio aos 39 anos de idade. E isso me deu muito trabalho, primeiro porque eu era muito jovem, eu estava com 30 anos quando comecei a fazer esse livro, lancei com 31, e depois porque era um personagem dos anos 40. Então, assim, eu nasci em 75, eu nasci 35 anos depois da morte dele. Então, assim, eu tenho que pesquisar algo que às vezes eu ia entrevistar alguém e eu marcava: olha, quarta-feira eu vou na sua casa. Ele: ok, tá marcado. Aí na terça-feira eu ligava: ó, tudo certo para amanhã. A esposa me falava que ele tinha morrido. Porque era um universo de pessoas de 80, 90, 100 anos de idade, que estavam com 50, com 40 lá nos anos 40. Então foi muito complicado fazer esse livro. E o outro que teve uma dificuldade muito grande foi o do desembargador Aloysio Maria Teixeira, porque é o universo do direito, né? É o universo, por exemplo, que o meu filho domina. Mas se erro uma nomenclatura jurídica, imagina a loucura, um desembargador está lendo, eu falo que é o artigo tal, o inciso tal, e errando. Eu perderia minha credibilidade. Então, assim, a minha responsabilidade, a minha assertividade em cada frase, em cada parágrafo, era posta à prova a cada momento. Até porque as leis mudam muito no Brasil, e o desembargador também foi desembargador em tempos idos, praticamente nos anos 60. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá, principalmente esses direitos todos com as mulheres, que já deveria ser revisto há muito mais tempo no país. Hoje a gente tem casamentos homossexuais, mas isso também já deveria. Antigamente os homossexuais eram enrustidos, não podiam se beijar em público, não podiam sair de mão dada. Então era um outro universo jurídico que tinha, por exemplo, a figura do legítima defesa da honra, que deixava homens matarem mulheres, como aconteceu com Ângela Diniz e tantas outras, porque está traindo ele. Legítima defesa da honra: eu matei a minha mulher. Hoje não, Lei Maria da Penha está aí para isso, né? Então, assim, eu tive que ter muito cuidado pelas mudanças de lei e pela dificuldade das nomenclaturas jurídicas. Temos uma pergunta aqui do Kiko Nascimento, meu produtor. Ele fala: Marcos, certamente você conhece o saudoso Luciano do Vale e sua ex-esposa Luciana do Vale.
como foi ver essa lindíssima mulher se dando tão bem dentre os mais renomados narradores? Eu vou te falar que o Luciano do Vale eu conheci, acompanhei muito ali a seleção de Master dele, o Maguila, né? Que o Maguila foi um personagem do boxe que o Luciano do Vale vendeu pra gente que poderia disputar com o Mike Tyson o título de pesos pesados, enfim. Mas assim, a filha ou esposa do Luciano do Vale, Luciana, essa realmente eu não conheço. Mas se ela tá como narradora, pô, dormindo com o Luciano do Vale, bebendo da fonte diária do Luciano do Vale, certamente ela tem muitos méritos e eu torço por ela. Ai, que maravilha. Está aqui também o nosso querido João Procópio Neto, ele aí que é um grande ator, né, diretor, está aqui conosco, seja bem-vindo. Está aqui, sempre aqui. Outra pergunta do psicanalista fala o seguinte: o Marcos tenta desviar de coisa da psique humana, mas a psique não te abandonou, ele fala aqui. Não, não abandona nenhum da gente, né? Eu acho que a gente está aqui sempre disposto a enfrentar o imponderável, né? A gente nunca sabe qual é o dia do amanhã, a gente não sabe nem se vai ter dia do amanhã para a gente. Então, são vários fatores, né, que chegam através da vida, várias surpresas, e que você tem que dar uma volta na vida, sabe? Você tem que sobreviver a qualquer custo. Então, a psique humana é inintendível, incapturável e inacaptável, porém a gente tem que se adaptar, a gente tem que rebolar no bom sentido, né, para saber levar a vida, enfrentar as durezas, porque viver é resolver problemas, né? Viver é resolver problemas e felicidade são espasmos que a gente tem, seja num grande lançamento, num beijo na boca quando a gente conhece a pessoa, não sei o quê, mas felicidade são momentos. Agora, a vida inteira te traz sempre vários problemas e cabe a nós não deixar o fantasma do pântano da tristeza tomar conta da gente e levar a vida sempre com naturalidade para frente. Tá aqui também conosco uma grande apresentadora, produtora cultural, Doinha Prata, ela que é aí, ela tem uma rádio, né, Web FM, Doinha Prata, Brasil, Moçambique, agora tá entrando forte aí em outros países também, né? Ela tá com muita novidade vindo por aí. Muito Opa! bom. Ela tem um site maravilhoso de divulgação, Doinha Prata. Muito boa noite, meus amores. Boa noite, minha querida Doinha Prata. Seja muito bem-vinda. O Jefferson está dizendo aqui, eu recomendo o livro do Alex. É Alex ou Ah, que bom. Alex? É Alex. Alex. Mas na Europa pode ser Alex também. Então, tanto faz porque tem os dois livros, em turco e em português. Aqui o João Obrigado. Procópio Neto está dizendo perfeita colocação que você falou agora. E Obrigado, vamos João. agora falar um pouquinho sobre o Zico. Sim, Vamos falar sobre a sua mais recente obra, né? Que é o sim, eu não Efeito posso dizer que é Zico. minha última obra porque eu não estou me despedindo da vida. Não, Então, a a minha sua obra mais mais recente, recente. A sua o mais Efeito recente Zico. obra, O Efeito Zico, um dos maiores gênios da humanidade. No que o livro faz referência? É sobre a obra especificamente da vida dele ou das habilidades de liderança que ele tinha? Exatamente sobre isso. É um livro de liderança. É um livro que você, por exemplo, se trabalha com uma equipe, se você gera essa equipe, se você tem ascendência sobre essa equipe, é um livro para te mostrar como conduzir isso bem para você formar um time coeso e times vencedores. Ambiente propício para isso. Então, tudo que o Zico acumulou ao longo de 60 anos no futebol, seja como jogador, como técnico, como dirigente, como presidente de clube e também como ministro, porque muito pouca gente lembra, mas ele foi ministro dos esportes, secretário nacional de esportes, mas uma pasta que equivalia a ministro durante o governo Collor. E que ele, antes do Collor ser impeachmentado, ele pediu para sair, enfim, porque não estava gostando do que estava vendo acontecer lá em Brasília. Então, tudo que o Zico percebeu, toda essa credibilidade que ele tem, todo esse índice zero que ele tem, quando você fala em Zico, você para falar mal dele vai dizer que ele perdeu um pênalti na Copa, porque como marido, como profissional, como pessoa, como ser humano, como cidadão, ele é irretocável, não tem uma vírgula para se falar mal dele. Então, como ele construiu essa imagem, como ele mantém essa liderança, essa credibilidade, esse padrão zero de rejeição, isso ele mostra no livro. Você teve muito contato com ele? Eu tenho, desde que eu tenho 12 anos, que eu era gandula, eu tenho. Então, são 37 anos de convivência com o Zicão. E você antes de fazer esse livro, você pediu autorização? Foi você que quis fazer isso mesmo? Eu
Esse Quis livro... fazer esse livro, mas era alguma coisa que ia ao encontro de tudo que ele gostaria, porque o Zico vem nos últimos 5, 6 anos dando muitas palestras Brasil inteiro, palestras de liderança. Tinha duas palestras que ele costumava dar, como formar equipes vencedoras e a palestra de liderança. E aí as pessoas sempre buscam contratá-lo para várias cidades, não só capitais, mas do interior de alguns estados, e os hotéis, resorts, enfim, para ele fazer palestras ali para 500, 200, 100 pessoas, não importa quanto. Só que, por exemplo, você não consegue ficar mais do que 1h30 ouvindo alguém, sabe? Você também, hoje em dia, o mundo é muito corrido. Então, quando ele abria para as perguntas, em vez de perguntarem algo sobre liderança para ele continuar respondendo, perguntavam sobre o gol que ele fez de falta no goleiro do Fluminense, e aí mudava totalmente o assunto, e o Zico sempre saía das palestras com aquele negócio, não contei tudo que eu queria. Então, o livro, hoje em dia, as pessoas podem sair da palestra e levar mais 8 horas, 10 horas que seja para casa, com muito mais. Tudo que o Zico gostaria de falar em 1h30, que é impossível, ele fala ao longo dessas mais de 300 páginas do livro, pensando, né, todos os casos que ele viveu e como ele agiu e como ele se comportou para ele chegar a esse índice de credibilidade que ele tem até hoje. Ele ainda tem as escolinhas dele lá, era no Tem. Recreio. Era No no Recreio. Recreio, o CFZ, o Clube de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, porém ele tem escolinhas Zico 10, mais de 200 espalhadas no Brasil inteiro. Eu mesmo conheci algumas em Minas Gerais, no Pará, e agora já tem 4 ou 5 no Japão, onde ele também é uma sumidade. Diz Tanto a que ele no para livro colocar uma aqui em Aracaju. na verdade, as prefeituras procuram por ele, né? Porque aí ele viabiliza todo o material didático, porque também, assim, para você entrar na escolinha, você tem que seguir estudando, porque ele sabe que ele foi um grande profissional, mas nem todo mundo vai ser um Zico. Então, assim, as crianças não podem largar os estudos e apostarem tudo no futebol, porque por melhor que as crianças sejam, se ela, às vezes, com 15, 14 anos, quebra o pé, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, seguir nos estudos. E o Zico mostra isso no livro, por exemplo, ele já tinha ido a 2 Copas do Mundo, em 78 e 1982. Ele estava com 28 anos de idade e ainda assim saía todo dia para a faculdade, toda noite para fazer a faculdade, com segurança do Flamengo a tiracolo. Você ficar imaginando hoje o Gabigol, o Arrascaeta, sair do Maracanã e ir para a faculdade estudar, é impossível. Mas o Zico, com 2 Copas do Mundo nas costas e sendo uma das figuras mais conhecidas no mundo inteiro, fazia isso. Por quê? Porque sabia que a qualquer momento uma contusão poderia interromper essa trajetória dele. E os estudos, sim, como queriam os pais deles, iam dar para ele esse diploma de cidadão. Então, o Zico, por exemplo, quando foi vendido para a Itália em 83, aos 30 anos, ele começou a mandar por navio as provas e o professor mandava para lá para ele poder conseguir se formar. Então, era um dever de honra para com a família, e hoje o Zico, assim como todos os 5 irmãos, todos têm diploma. Que legal. O João Procópio está falando, além de atleta, um ser humano formidável. Sou super fã do Zico. Então, na realidade, o Zico, a escolinha do Zico é um projeto, né? É um projeto que no no qual Japão já tem beneficia... 5. Sim, forma cidadãos. Acima de formar, óbvio que você pode ali, de repente, encontrar um grande talento, 2, 3, mas acima de tudo forma mais de 100 cidadãos por ano. Isso é o mais importante para ele, que tem os valores dele, porque o talento é muito difícil de você aprender. Ou você nasce com ele, ou você nasce com dom ou não. Porém, aprender valores, isso dá para fazer com as crianças. Verdade. A Doinha está dizendo aqui que esse programa será reapresentado no sábado, às 20 horas, no Doinha Prata Web FM Brasil, Moçambique e Cabo Verde. E também vai estar também no nosso canal do YouTube. Ainda hoje o Kiko sobe essa live para lá, para ficar bem registrada. E depois manda o Zico é um link dos para maiores mim. jogadores do mundo. Zico, maior jogador, Armando Neto. Armando Tenório também está falando aqui. E... seguimos aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas. Saudade e minhas bênçãos. Chefa, faz para o Marcos as perguntas acima. Que perguntas acima? Tanta gente entrando que vai as perguntas atropelando outras perguntas. Deixa eu ver aqui, Marcos, para não ficar...
As pessoas podem também me seguir, @MarcosEneves, e eu É. respondo cada uma, sempre respondo todo mundo. Então podem me seguir. Eu também tenho um canal do YouTube, o canal do Marcos Eduardo Neves. Também estou no TikTok, também estou no X. Então vocês podem me achar e eu respondo todo mundo, ok? Mas é sempre mais fácil responder aqui pelo Instagram. Ah, deixa eu ver aqui as perguntas acima, não estou conseguindo achar. É muita coisa, muita pergunta. E tem várias aqui em box. E o tempo está passando e a gente não dá para fazer. Kiko, não estou conseguindo ver as Ó, tem um perguntas. aqui. Ah, ele fez uma aqui. Chefa, as apaixonadas do Marcos querem saber. Você tem muita, deve ter, né? Claro, né? Muitas fãs, né? Sobre relacionamento. Nem todo mundo gosta de falar sobre relacionamento. Eu procuro até evitar falar sobre relacionamentos numa live ou numa entrevista, porque às vezes deixa o convidado, às vezes, até em maus Não, lençóis. eu não tenho problema com nada. Tranquilo, né? E ele tá perguntando sobre relacionamento, 3 ao invés de 2, dá uma boa conta? Pelo amor de Deus, como é abrir o casamento para mais uma ou duas? Como assim? Enfim, eu até tenho estudado bastante sobre isso no YouTube, enfim, e também com a vida, né? Também tive muitos amigos e amigos que já abriram um relacionamento, e assim, quando você, na verdade, tem um relacionamento aberto, na verdade, você não consegue ter um relacionamento fechado com Hum, ninguém. Então, assim, se você abre o relacionamento, é porque o cônjuge, a namorada, o namorado, não está dando vazão para você fechar. E muito provavelmente, por mais que vocês tirem onda de que a gente tem um relacionamento aberto, vai encontrar alguém mais interessante, ou mais rico, ou mais bonito, ou mais gostoso, e aí vai chutar aquela outra pessoa para a qual você tinha um relacionamento, achava que tinha um relacionamento e não tinha. Então, assim, essa questão de abrir relacionamento é algo muito complicado e que eu não vejo. Já tive, inclusive, amigos, a gente, por exemplo, quem assiste o Papo de Segunda, o Francisco Bosco, que é meu amigo pessoal, desde o moleque, a gente joga no mesmo time no Panela, ele falou que já teve relacionamento aberto e que, assim, no relacionamento fechado, que é o que ele tem hoje em dia, ele nunca teve tanto ciúme. Porque no aberto você não tem ciúme, por quê? Porque se uma pessoa está fazendo, você também está. Então, na verdade, há um grande grau de indiferença para isso aí, que pode culminar no fim dessa relação, que na verdade não é uma relação, porque é aberta. Uma relação, um elo, um anel, ele precisa ser fechado, e aí sim é uma relação. Então, eu tenho minhas fãs, mas assim, eu respondo todo mundo desde que tenham respeito comigo. Se não tiver mais respeito comigo, porque eu sou um homem casado, uma coisa é você solteiro, outra coisa é você isso. casado. E há uma diferença muito grande entre ser e estar. Eu estou casado. E, assim, agora tem muita gente que está casado, mas não é casado. Que vai para relações extraconjugais e tudo isso. Então, ele está casado, mas ele não é casado. Eu não, eu estou e sou casado. Então, eu respondo todo mundo, homens, mulheres, homossexuais, não tenho problema com ninguém. Porém, tem que ter o devido respeito, afinal, tem a minha Tem que esposa ter ao os lado. limites, né? Isso, exatamente. A gente, Tem que a ter os gente limites. bota os limites e as pessoas se respeitando, a gente continua o papo numa É boa. isso aí. Eu acho que tudo na vida da gente a gente precisa retribuir, mas tendo do outro lado o devido respeito e até um limite. A gente precisa ter o limite para todo mundo. Eu trato todo mundo muito bem, Sim, é mas normal também tem que coisas que você receba um paralisam. negócio, gatona, eu receba, lindo, isso é super normal. A É, pessoa não sabe como é a nossa vida aqui, mas a gente tem que se dar o respeito se a gente está aberto ou não para o isso. novo, entendeu? E a partir daí, a pessoa vai decidir se vai continuar seguindo a gente, porque a gente não é novela, não é preciso nos seguir. Se ela vai querer continuar seguindo, é pelo conteúdo e não pela garrafa aqui, pelo rótulo da garrafa. Eu sei que o rótulo é bacana, mas tem vinhos que são intragáveis. Então não adianta ter só uma casca bonita, tem que ter conteúdo. Me sigam pelo conteúdo. É. É isso que eu sempre peço para as pessoas. Marcos, a gente está chegando no final da nossa live maravilhosa e eu queria fazer uma pergunta seguinte. Tem alguma. Eu sei que você está com uma obra recente, que é a do Zico aí, né? Tá quentinha aí, saindo, né? Tá quentinha a obra, mas você já está prospectando uma nova biografia, um novo romance, né? Que você falou que de repente, né, pode acontecer já aí para o próximo ano? Já pode falar? Na verdade, eu tenho alguns livros aqui na gaveta. Por exemplo, eu tenho um romance que, assim,
a pessoa vai decidir se eu viro ou não escritor, como foi o início do nosso papo, né? Porque por enquanto eu sou biógrafo. Então eu tenho um romance aqui que tem muito sobre misticismo e tudo que se chama Um Anticristo no Rio de Janeiro. E aí vamos ver como que os agnósticos, os ateus, os religiosos vão receber essa obra, mas eu não sei ainda se ela está maturada para eu jogar no crivo da crítica, não. Tenho muito receio de que falo que como romancista seja um ótimo biógrafo. Então, vamos ver. De repente, vai ser uma próxima obra para 2025. Opa! Parabéns. Vamos ficar aqui na ansiedade para ver aí os novos inscritos aí do Marcos Neves. Vocês que estão aqui na nossa live, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer aí também a nossa estrela, né, da noite, que é o nosso convidado aí, né, jornalista e escritor. Porque é um escritor, né? Não é um biógrafo, é um escritor, né? Escreve sobre várias vertentes. E já amei o tema grande escritor. O Marcos está falando que já amou o tema aí que você falou e nós vamos aguardar. Tem uma pergunta aqui. Estou aqui acompanhando você, vendo o artista que tanto me educaram nesse mundo musical e alguns fiquei um tanto sem ver. Ela está falando que durante a pandemia. E continuamos aqui, né, com as nossas lives. Agradecer a Marcos e deixo, Marcos, você com... Kiko está dizendo aqui, sim, chefa, vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu não escrevi nada, não, mas vamos fazer para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, os seus gostos. Então, vamos lá. Um ator. Um ator, Tarcísio Meira. Uma atriz. Uma atriz, Fernanda Montenegro. Um escritor. Um escritor, João Ubaldo Ribeiro. Eu quero te mostrar uma coisa antes de continuar. Eu entrevistei Jorge Amado. Olha só que eu tenho uma obra completa dele. Privilégio. O Capitães de Areia foi um dos primeiros livros que eu li por obrigação, mas com gosto. Não quis parar de ler. Tenho toda a obra completa dele. Tive o prazer de entrevistá-lo. Não, privilégio. Privilégio. E então, vamos lá. Uma escritora. Uma escritora, Marina Colasanti. Que maravilha. Então, vamos lá. Uma comida. Uma comida estrogonofe. Quem quiser convidar o Marcos para um almoço, leva ele para comer um estrogonofe. Uma bebida. Estrogonofe, feijoada, churrasco. Não tem papo ruim comigo, não. Até giló com. Uma bebida, Marcos. Uma bebida, graças à minha esposa, que eu amo tanto, espumante. Mas eu sou mais da cerveja. Pronto. E vamos lá. Então, eita, vai ser uma enrascada fazer isso com você. Mas vamos lá. Um jogador de futebol. Jogador Zico. E vamos para as mulheres, vamos valorizar uma jogadora de futebol. Marta. Teria o maior orgulho se pudesse escrever a biografia da Marta. Isso que eu ia falar. Por que não a biografia de Marta, né? Sim, eu preciso escrever mais sobre as mulheres, eu confesso. Pronto. Então vai ficar devendo. Um lugar. Um lugar é Nova York. E um tempo. Como é que você gosta do tempo? Tempo em que sentido? No tempo mesmo. Frio, quente. Um friozinho com uma lareira, não tem coisa melhor. E uma boa companhia, né? Um friozinho com lareira, uma boa companhia e de repente um vinhozinho. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa melhor que isso. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira, no momento, eu estou lendo o livro do Adriano, Meu Medo Maior. É uma porrada por parágrafo, estou gostando muito. Mas o livro da minha vida, eu vou citar o Anjo Pornográfico, sobre Nelson Rodrigues. Ali eram várias tragédias reais, não é à toa que ele fez A Vida Como Ela É, fez grandes personagens do cinema como A Dama do Lotação, enfim. Então, o Anjo Pornográfico do Nelson Rodrigues é um livraço que eu indico para todo mundo. Pronto. Que está dizendo que ama vinho. A gente já sabe, viu? Que toda a sua postagem é com vinho. Só chamar o casal aqui pro vinho. Pois é, isso aí. Marcos, muito obrigada, mas eu quero que você finalize com uma frase. Uma frase? Bom, vou falar uma frase que assim, eu fiz quando eu tinha 17 anos e que assim, eu não tive, até conhecer minha mulher, eu não tive para quem mandar essa frase. E aí, quando eu conheci ela, eu pude escrever para ela. Eu sou o universo
tu és a eternidade. O meu planeta gira em torno da sua órbita, mas a sua estrela ainda não pertence à minha galáxia. Junte-se a mim e tomaremos o infinito. Nossa, que romântico! Qual é o nome da sua esposa? Jo Oliveira. Jo? Jo. Jo Oliveira, minha filha. Se sinta muito bem privilegiada, amada, né? Um dia eu terei a honra de conhecer vocês, o Marcos e você, para tomarmos um espumante, né? Um vinho, uma cerveja, o que for. O importante é um bom astral. Mas nessa ocasião, eu compartilho pelo menos uma taça. Perfeito. Perfeito, vai ser maravilhoso. Seja aí ou seja aqui no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Venha para cá para comer caranguejo. Traz ela para conhecer Aracaju. Você já conhece Aracaju? Não, Aracaju ainda está naquelas. Eu escrevi sobre o Nunes, escrevi sobre Aracaju, mas ainda não fui. Então preciso ir. Tem que vir. Então tá. E tem que vir. Então, muito obrigada, você me Marcos. dá as dicas. Quando a gente for, você me dá as dicas. Onde ficar, uma pousada bacana, um hotel, um resort, alguma coisa, onde ir, o que conhecer, o que fazer na noite, o que fazer no dia. Pode deixar que eu vou fazer as honras da casa. Podem vir e aí eu farei as honras da casa. Pode deixar. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação aqui no programa Entrevistas. Me sinto muito feliz, honrada, né? Obrigada pelo seu generoso tempo, porque a gente não dá tempo para todo mundo, né? A gente só dá para quem realmente a gente confia e acredita. Então, muito obrigada, gratidão. Fica com você as palavras finais aí para o nosso pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que ficaram um tempo e saíram, que ainda vão assistir essa entrevista, enfim, e por essa ser uma das melhores entrevistas. A gente brincou sobre toda a minha obra, ainda falou da minha vida pessoal, sem problema nenhum, e faço esse convite a todos vocês, sigam a Cíntia Menezes, me sigam também no @MarcosEneves, e a gente vai estar junto, sempre em busca de cultura em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigada a todos e até a próxima.